As geladeiras foram criadas com o intuito de conservar os alimentos numa temperatura baixa, pois nessas condições a velocidade de reação da degradação desses alimentos é menor do que se eles estivessem em uma temperatura ambiente. Fazer com que o corpo adquira calor é bem simples, pois o processo ocorre espontaneamente. Contudo, retirar o calor de um sistema já não é tão simples assim, pois a energia térmica flui do corpo mais quente para o mais frio, e não ao contrário. Então, como é que acontece o resfriamento dos alimentos armazenados num refrigerador? É essa pergunta que vamos responder nesse vídeo. Carnot foi um físico francês que propôs uma mudança nas máquinas térmicas da sua época, para melhorar sua eficiência. Ele criou o que hoje chamamos de ciclo de Carnot, que consiste basicamente em transformar a energia térmica em mecânica, reduzindo a dissipação dessa energia na forma de calor para o meio. Mas como que isso pode ajudar-nos a entender o funcionamento de um refrigerador? A resposta para essa pergunta é bem simples. A inversão do ciclo de Carnot é o que chamamos de refrigerador, ou seja, utilizar a energia mecânica, isto é, o trabalho, para reduzir a temperatura do nosso sistema, a geladeira. Para fazer com que isso aconteça, usa-se um compressor, que basicamente consiste em um pistão que se movimenta para cima e para baixo, alimentado por energia elétrica, que comprime um fluido, chamado de fluido refrigerante, que possui dentro do sistema interno das geladeiras. Esse fluido é cautelosamente escolhido pelos fabricantes de refrigeradores, pois este deve possuir ponto de ebulição próximo da temperatura ambiente, e a sua energia interna deve diminuir quando o mesmo se expande. O compressor aumenta a pressão desse fluido, reduzindo assim o seu volume. Como esse aumento de pressão acontece muito rápido, o fluido perde pouco calor para a vizinhança, e o processo pode ser considerado adiabático. O trabalho realizado pelo compressor produz um aumento na energia interna do fluido e a sua temperatura aumenta. Esse gás sai do compressor em alta temperatura e passa pelo que se chama de condensador, onde ocorre um resfriamento isobárico. No condensador, o fluido refrigerante começa a perder calor para o ambiente externo, fazendo com que a sua temperatura diminua. No entanto, o compressor mantém constante o seu funcionamento, então a pressão permanece a mesma. Ainda no condensador, o fluido que está na fase gasosa e perdendo calor se condensa, tornando-se líquido. Esse líquido, que está em alta pressão, atravessa um tubo capilar e, ao sair dele, se expande. Como esse processo acontece muito rapidamente, ele pode ser considerado como sendo adiabático, pois não há trocas de calor. Na expansão, a temperatura diminui e parte do líquido se vaporiza. Como este agora está numa temperatura mais baixa do que a temperatura interna da geladeira, há uma troca de calor, e isso faz com que o interior da geladeira seja resfriado e a temperatura do fluido aumenta. Ao final desse processo, o fluido se apresenta totalmente no estado gasoso e a baixa pressão, e é sugado pelo compressor novamente, onde o ciclo recomeça.